E aí, tudo bom? Paulo Borges aqui, bem-vindo a esse vídeo. E hoje eu vou compartilhar aqui com vocês como que foi esses meus últimos 6 meses estudando aí pelo menos 5 horas por dia. Então, o pessoal no Instagram pediu para eu fazer esse vídeo, tá, galera? Eu fiz uma enquete e o pessoal pediu demais para eu fazer esse vídeo compartilhando com vocês como que foi os desafios, o que eu aprendi, tá? As observações que eu tenho, o aprendizado que eu tirei disso tudo, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou estar explicando para vocês essa trajetória e espero que ajude e inspire vocês também a buscar, a estar estudando, né, o máximo que vocês puderem, beleza? Então, pessoal, é o seguinte, só para vocês entenderem um pouquinho a minha história, né? Porque uma coisa é um músico iniciante começar estudando 5 horas por dia, ele vai ter uma evolução. O cara que está ali no básico, intermediário, se estudar essa quantidade de horas por dia, vai ter uma evolução. Quem já está no avançado, já é profissional, estudar essa quantidade de horas por dia, já vai ter uma outra evolução, um outro resultado, né? Então, só para vocês se situarem e entender o contexto aqui, beleza? Eu já sou músico profissional, né? Eu já toco desde os 13 anos de idade, tá? Hoje eu estou com 29. Então eu já me formei em um dos maiores conservatórios da América Latina, que é o Conservatório de Tatuí, um curso de guitarra, MPB e jazz. Eu estudei com grandes músicos, né, da música brasileira, da música da cena jazzística também, né? Como o Heraldo do Monte, o Léo Almoedo, o Mozart Mello, o João Castilho. Já fiz aula também com o Mike Moreno, né? Já fiz aula também com o Joe Finn, que é o professor da Berklee, então já tenho bastante bagagem, tá? Eu já sempre busquei estudar o máximo que eu pude, né? Então eu tive períodos que eu estudava mais, eu acho que teve períodos que eu acabei estudando um pouco menos por conta de trabalho e tal. E aí resolvi colocar essa meta pra mim, né? Nesses 6 meses que passaram, que eu queria estudar pelo menos 5 horas por dia, né? Eu tinha algumas coisas que eu estava querendo melhorar, evoluir, porque a evolução ela nunca acaba, né? A gente sempre quer aprender coisas novas, tá? Então eu falei, não, vou estudar, tirar esse período aqui para me dedicar o máximo que eu posso, né? Pelo menos 5 horas por dia durante esses 6 meses e depois vou compartilhar também com a galera, porque isso pode ajudar. Então quando eu comecei a fazer isso, eu já era um músico profissional, já trabalhando com isso, né? Então me formei no conservatório, acho que foi em 2014. Então a gente vem trabalhando com música há muitos e muitos anos e sempre buscando estudar o máximo que eu pude, tá? Mas mesmo assim eu quis dar esse gás aí, né? Porque eu acredito que para você estar em um alto nível, a gente tem que passar o máximo de tempo que a gente consegue com o instrumento, tá? Então existem muitos músicos bons aqui no Brasil, né, fora do Brasil, e um ponto em comum que a gente consegue ver nessa galera é que o pessoal não para de dedicar. Então estudando todos os dias o máximo que pode, se envolvendo com música, tocando com outros músicos, né, tocando na noite, fazendo gravações, né, mas assim, os caras não param, né? E sempre estão com o instrumento na mão. Então isso é um ponto comum. A galera que está num nível altíssimo estuda muitas horas por dia, tá? E por que também eu resolvi, né, fazer essa rotina mais pesada de estudos, né? Uma, porque estávamos em um momento de pandemia, então você já fica mais tempo em casa, né? Mas esse nem foi o foco principal. O foco principal mesmo era por causa da minha evolução, que eu queria evoluir mais, né? Ainda quero, todo mundo tem esse desejo. Eu acredito que quando você perde esse gosto e essa vontade por evoluir, a gente para de crescer no instrumento, né? Porque a gente sempre tem que reconhecer que a gente não estamos bons o suficiente, né? Que precisamos melhorar, tá? Então acho que esse sentimento que faz a gente sempre estar buscando, né, evoluir no instrumento. E comigo foi isso também, né? Buscando essa evolução constante, tá? Porque assim, o tempo ele passa, né? Então 1 ano, 2 anos vai passar da mesma forma. Então preferi falar assim, não, eu vou passar esse tempo estudando, eu olho para trás e eu vejo o que me acrescentou de resultado, o que eu tive de evolução, tá? Porque se você
tá naquela, vou começar a estudar hoje, não, vou deixar para segunda-feira, depois vai passar 1, 2, 3 anos, 4 anos, você vai olhar para trás e vai ficar pensando assim, nossa, se eu tivesse começado naquele dia lá, né? Então, para evitar esse tipo de frustração, é legal você tomar uma atitude, tá? Você criar uma meta, um objetivo, vai lá e cumpre. Porque isso vai fazer toda a diferença, porque o tempo passa, ele não vai voltar, a única coisa que pode sobrar para você ou é o orgulho de ter feito alguma coisa e falar, nossa, que legal, consegui fazer, ou arrependimento por não ter feito, beleza? Então isso também foi uma coisa que eu levei em consideração, tá? Então, uma das coisas assim que eu já senti, né, ali, quando eu comecei, que é o seguinte, antes de você começar, você precisa dar pelo menos 3 passos aí bem dados, né? Que é você definir, né, o que você vai estudar, a sua meta, quais são os seus objetivos, o que você quer atingir, tá? Colocar um prazo para isso, só quero fazer isso dentro desse prazo, vou definir tudo, né? Vou estudar tantas horas por dia. A segunda parte, o segundo passo é um planejamento, né? Eu quero estudar mais horas, então como que eu vou fazer? Eu estou dando muita aula, se você é músico, eu consigo cortar algumas aulas para conseguir estudar mais? Eu consigo, sei lá, dormir 1 hora mais tarde, acordar 1 hora mais cedo para conseguir estudar um pouco mais? Aí se você tem família, por exemplo, tem que entrar em acordo com a sua esposa, ou se é uma menina que está vendo vídeo com o seu marido, com o seu namorado, falar, não, esse período aqui eu quero estudar mais, vai ser importante para a minha evolução. Então, na parte do planejamento, você tem que pensar em tudo isso. Se você é solteiro, está naquela fase de adolescente, mora com seus pais, é uma coisa, né? Então, tem que aproveitar essa fase, que é bem mais tranquila, né? Tem a parte ali da escola, que é um pouco cansativa, mas sobra aí pelo menos parte da tarde e noite, ou manhã e noite, ou para quem estuda à noite, sobra tipo a parte da manhã e à tarde, tá? Para quem não trabalha, lógico. E agora já para quem trabalha, tem um emprego formal, né? Aquele horário comercial, aí você tem que se organizar, ver o que você consegue fazer, ajustar na sua rotina para conseguir ter esse planejamento, beleza? E o terceiro passo é executar, né? Então, pagar o preço, porque se você pensar assim, eu vou definir aqui a meta, legal, vou planejar, vou fazer isso, mas se você não executar, não adianta nada. Então, acredito que o passo mais importante aí é a parte da execução, né? Porque é muito difícil, né, a gente manter ali uma rotina de estudos por vários e vários meses. Às vezes você fazer 1 semana, 2 semanas até vai, né? Agora passou 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6, aí começa a ficar difícil, né? Manter essa consistência, tá? Então você tem que querer muito pagar o preço, né? Então, para você chegar naquela evolução, naquele resultado que você almeja. Então pense sempre nesses 3 passos, já fica uma dica aqui. Se você for tomar alguma decisão seja na guitarra, né, ou em outro instrumento, alguma área da sua vida, uma coisa que você quer evoluir, pense nisso, né, você definir o objetivo, suas metas, você planejar como que você vai fazer para executar e depois a parte da ação, da execução mesmo, pagar o preço, tá? Então, eu fiz esses passos aí, né, lógico, eu não fiquei pensando de maneira sistemática, mas fui me organizando e eu cheguei nesses 3 passos. Eu não fiquei pensando assim, vou fazer esses 3 passos. Estou passando aqui para vocês mastigadinho, né? Mas comigo não foi assim. Eu pensei, eu quero atingir esse objetivo aqui. Tanto tempo que eu tenho que estudar por dia. Então, como que eu vou fazer aqui? De segunda, por exemplo, quarta e sexta eu tenho mais alunos. Eu consigo remanejar alguma coisa aqui, tal. Consigo, sei lá, fazer alguma coisa online para tentar ganhar também uma renda extra por fora. Você tem que pensar em encontrar soluções inteligentes para você conseguir planejar e executar aquilo que você realmente quer, tá? Conversar com a pessoa que está com você. Agora eu partir que agora eu vou estudar um pouco mais, não preciso da sua compreensão, beleza? Porque às vezes vai aparecer alguma coisa para fazer, vou ter que abrir mão. Vou ter que ficar aqui estudando. E eu sempre, assim, uma dica legal, eu sempre, nessa parte do planejamento, por exemplo, comecei a estudar hoje, amanhã eu já sabia o meu dia como que ia ser, entendeu? Então, amanhã eu tenho que dar aula, tal horário. Então, eu já me planejava para onde eu ia encaixar ali o meu estudo, entendeu? Para conseguir cumprir aquilo que eu escolhi, né? Aquela quantidade de horas que eu escolhi para mim, tá? E isso aqui já fica uma dica também, né? Não deixa para no dia que você sentar para pegar o seu instrumento, lembrado no dia, né? Hoje eu tenho que fazer isso, hoje eu tenho que fazer aquilo. Não, você já tem que ver isso com antecedência, né? Uns 2, 3 dias antes, você já tem que saber como que vai ser ali sua semana, para você se organizar, porque senão sempre vai aparecer alguma coisa para você fazer e vai acabar te distraindo, tirando o foco. Então isso daí é uma dica bem legal também para quem está querendo
estudar mais, né? Foi uma coisa que eu aprendi também. A questão de abrir mão das coisas, né? De você deixar de lado algumas coisas, também vai acontecer, tá? Porque às vezes vai aparecer alguma coisa para você na casa de alguém quer visitar a sua casa, sei lá, alguém chamou para sair e às vezes você não cumpriu ainda aquele determinado quantidade de horas, né, que você queria, então você vai ter que escolher, né? Não, vou ficar estudando porque é meu objetivo. É lógico que se você se planejar, às vezes você consegue ainda equilibrar, né? Então, por exemplo, na sexta-feira eu sei que eu tenho um compromisso à noite, então já se programe para estudar durante o dia, para a parte da noite você conseguir fazer aquilo que você combinou com seus amigos, com algum familiar, alguma coisa, com sua esposa, ou se a mulher está assistindo com seu esposo, né? Então, essa parte de você abrir mão das coisas vai acontecer, então você tem que estar bem ciente disso. Você pode diminuir um pouco também isso, né? Se planejando, então vai marcar alguma coisa, já tem uma data definida, já sabe o horário que vai ser e você já se planeja naquele dia para você conseguir cumprir a sua carga horária de estudos, beleza? Outra coisa que me ajudou muito assim também, isso eu já fazia antes, né? Mas perceber o período do dia que você funciona melhor, né? Que seu corpo funciona melhor, que a sua mente está trabalhando melhor, e comigo é na parte da manhã. Então, quando eu aproveito a parte da manhã para estudar, nossa, para mim é excelente, né? Geralmente eu não gosto de marcar nada na parte da manhã, tá? Então eu gosto de deixar a minha parte da manhã livre para realmente conseguir estudar. Porque se eu já estudo ali umas 2, 3 horas de manhã, depois a parte da tarde e à noite para estudar mais 2 horas é mais tranquilo de eu encaixar. E sem contar que na parte da manhã eu funciono melhor, né? Então, para mim, é muito bom quando eu já consigo fazer tudo que eu tenho que fazer na parte da manhã. Então, pelo menos eu estudar 3 horas na parte da manhã, aí depois à tarde e à noite estudar mais 1 horinha, 2, né, para chegar naquelas 5 horas que eu defini. Eu falei 5 horas, mas teve dias que passou, né? Teve dias que eu estudei, sei lá, 6, 7 horas, teve dia que eu estudei 8 horas. Teve dia que eu estudei menos? Teve, então isso que eu vou comentar também, né? Mas eu evitava esses dias de estudar menos, tá? Eu sempre tinha que estudar no mínimo 5. Mas, por exemplo, uma coisa assim, compartilhando, aqui na minha cidade tem muito problema com falta d'água, né? Então, rolou, por exemplo, esse problema de racionamento, então tive que ir atrás de encher caixa d'água e tal, então teve dias assim que eu não consegui estudar o tempo que eu queria, eu estudei ali 3 horas, tal, 2 horas, mas isso daí foi uma coisa que foi um imprevisto, né? E isso que eu gostaria de falar agora, porque imprevistos eles vão acontecer, né? Às vezes você está ali, aconteceu alguma coisa, alguém ficou doente, você se machucou, precisa ir no hospital, fazer alguma coisa, mas o que você tem que tomar cuidado para esses imprevistos não acontecer todos os dias, né? Então, por exemplo, se você sabe que tem uma conta para pagar no banco, ela vai vencer tal dia, você vai esperar vencer para depois fazer toda a correria? Não, já tenta pagar ali pela internet, se você usa o aplicativo no banco, né? Então já se programe, né? Tem coisas que a gente consegue evitar, né? Que aconteça, né? Para você não perder esse tempo. E quando acontecer de algum imprevisto, né? De você não conseguir estudar aquele tanto de horas que você queria, é importante também, lógico, tem que ter essa autocrítica de falar, putz, eu devia ter me esforçado e tal, mas também você tem que ser gentil com você, né? Você fala, putz, sei lá, passei aqui já 20 dias estudando certinho, só um dia que eu pisei na bola, então não fique se culpando também, né? Porque isso daí acaba, quando o músico fica com o psicológico abalado, a performance também tem tendência a não ser tão legal, porque você fica se culpando ali o tempo todo, né? Às vezes você fez ali 30 dias de estudo bem regrados, aí 2 dias você falhou por causa de algum imprevisto e aquilo ali fica te culpando, fica martelando na sua mente. Então você tem que ser gentil com você também, né? Quando você não conseguir, beleza, já foi, passou, mas no dia seguinte já volta. Não espere chegar a próxima segunda-feira, tá? E o legal, uma das coisas bacanas assim que eu percebi na parte da evolução, né? É o seguinte, a segurança, né, que o estudo traz, né? Então, quando você está estudando, você fica mais confiante, você fica mais seguro. Então, você vai tocar, vai gravar alguma coisa, parece que na sua cabeça você sabe que já fez a sua parte, né? Então, isso traz segurança para você, traz confiança. Então, isso é uma coisa muito legal, porque nós músicos, além de estar com a parte técnica, né, em dia, a parte da improvisação, a parte harmônica, essa parte motora também e criativa, né? A gente também tem que estar muito atento ao nosso psicológico, como a nossa mente está, para
Porque se ela não tiver muito legal, ficar ali martelando alguma coisa ruim, te dando falta de segurança ou não te dá confiança, isso vai te atrapalhar na performance, né? Então é um trabalho que você tem que ir fazendo ali mentalmente, questionar quando vier esses pensamentos para você começar a questionar por que está vindo esse tipo de pensamento. Estou fazendo minha parte? Estou? Ah, então bacana. Então você começa a eliminar ali através da dúvida, da pergunta, né? Então isso é bem bacana também, a parte da confiança e da segurança que o estudo nos traz, né? E outra coisa, né, também, é que assim, o começo ele é sempre mais difícil, né? Então se você está ali, você decidiu que você vai começar a estudar determinada quantidade de horas por dia. O começo ali ele vai ser mais difícil, né? Você ficar ali primeira semana, segunda semana, terceira semana, tá? Para você cumprir aquilo ali vai ser mais complicado mesmo, mas depois isso começa a fazer parte da sua rotina, né? Você vai se habituando a fazer. Então, se você se desanimar no começo, alguma coisa assim, entenda que isso faz parte do processo, que é normal. Ninguém fica 100% motivado o tempo todo, né? Pelo menos eu não sou assim. Então, nem sempre, às vezes eu ia tocar, estava com aquela motivação, mas eu tinha que fazer porque eu combinei comigo mesmo, né? E falei, não, tem que cumprir isso. E às vezes, conforme você vai estudando, a motivação vai vindo, tá? Aí o estudo começa a ficar prazeroso. Então tem muito disso, né? Às vezes você tá ali com aquela preguiça, tá querendo procrastinar para pegar o instrumento, mas a partir do momento que você pega, começa a estudar, as coisas começam a fluir. Mas essa questão aí do começo, que é mais difícil, é legal você também ter isso em mente, porque você vai passar por isso também, beleza? O começo sempre vai ser um pouco mais difícil, mas depois, ao decorrer das semanas, dos meses, o processo vai ficando mais natural, tá bom? E essa sensação, só para concluir, que no começo é mais difícil, é porque dá a ideia que a gente está se esforçando muito e está tendo pouco resultado. Você fala assim, nossa, mas eu estou me esforçando tanto, estou tendo tão pouco resultado, né? Então você tem que fazer um autoconhecimento de como que você funciona, de como que funciona o processo de aprendizagem, porque nem tudo o resultado é rápido, né? Então você tem que se esforçar pra caramba, muitas vezes, para vir um resultado que parece ser pequeno, né? Mas esse pequenininho aqui vai acumulando com outro, uma hora transborda, né? Porque se fosse assim, estudou um dia, 2 dias, 5 horas por dia, já tivesse bom pra caramba, seria maravilhoso, né? Mas não é assim, infelizmente, tá? Então você tem que ir percebendo que o retorno ali ele é lento, né? O processo ele é devagar. É lógico, se você é um músico que está mais iniciante ali, básico, intermediário, e dá um gás nos seus estudos, provavelmente você vai ver uma curva assim de aprendizado bem alta, né? Então você vai estar aqui, você vai conseguir evoluir, vai dar um estalo, alguma coisa que você aprendeu, tá? Mas na maioria dos casos, né, o processo ele é lento. Então você vai estar aqui, evoluiu um pouquinho, estagnou um pouco, evoluiu mais um pouquinho. Às vezes você acaba parece que o seu nível cai um pouco porque você tinha algum vício, alguma coisa que teve que corrigir, aí você cai um pouquinho e isso sim que vai te levar lá para cima depois. Então o processo de aprendizagem ele não é daquele jeito, estudou, evoluiu pra caramba, né? Então ele vai tendo essas variações, e essas variações é importante você ter conhecimento, né, e consciência para você não ficar se sentindo culpado, tá? Porque faz parte do processo. O grande lance é você curtir esse processo, né, e se concentrar e cumprir aquele compromisso que você fez com você mesmo, fazer aquele passo a passo todos os dias, tá? Em passar por aquele período, no outro dia de novo, no outro dia de novo, no outro dia de novo, no outro dia de novo. E outra coisa, assim, que a quantidade, né, ela não é mais o importante. É lógico, você fala, nossa, estudei um dia 8 horas, bom pra caramba. Mas só um dia 8 horas, isso não quer dizer muita coisa, né? O mais importante é a frequência. É lógico que se você estuda muitas horas e tem uma frequência altíssima, nossa, aí você vai evoluir pra caramba, né? Imagina, você está estudando de 5, 6, 7, 8 horas por dia, mantendo uma frequência aí de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, como que a sua evolução ela não vai dar um gás gigantesco, né? Mas é lógico, se você ainda não consegue tirar muitas horas do seu dia, tem ali 1, 2 horas para estudar, tem que prestar atenção na frequência, tá? Fala assim, não, vou ficar ali pelo menos 2, 3 anos mantendo essa frequência, sempre vou tentar aumentar um pouquinho esse tempo que eu tenho aqui para conseguir ter mais duração nos meus estudos, né? Então pense na frequência também, não apenas na quantidade, porque estudar às vezes um dia 8 horas é fácil, agora você manter uma rotina, sei lá, de 4 horas durante 6 meses já vai ser bem
mais complicado. Então pense nessa questão aí de quantidade versus frequência, tá? Mas não caia também naquela coisa, né, que a pessoa fala, então 30 minutos por dia durante um ano, não é bem por aí também, né? Porque hoje na internet a gente vê muito esse tipo de propaganda, né? A quantidade não é importante, o que importa é a frequência, legal. E se o cara tem quantidade e tem frequência, e aí como que fica, né? Ninguém fala isso, né? Porque falar para estudar meia hora por dia durante um ano, legal, meia horinha só, e agora você colocar 4 horas, 5 horas de estudo durante um ano. Aí o pessoal não comenta isso, né? Então a quantidade, ela é importante sim, só que ela tem que ser uma quantidade com frequência, tá? Porque se for só a quantidade sem a frequência, não adianta nada. Então, se for uma quantidade de 10 minutos, também 15 minutos, durante ali um ano, talvez você não vai sentir tanta diferença, né? Então, a quantidade e a frequência, elas têm que andar ali alinhadas, né? Beleza? Pelo menos é isso que eu vejo os grandes músicos fazendo, né? Os músicos que eu admiro, os caras que estão em alto nível, eles têm tanto quantidade quanto frequência. É lógico que cada pessoa vai estar vivendo um período da vida, às vezes você vai estar trabalhando mais, não vai conseguir tirar muito tempo. Não estou aqui para julgar ninguém, né? Cada um sabe a sua realidade. Mas se você tem essa possibilidade de tentar acordar um pouquinho mais cedo, de dormir um pouquinho mais tarde, para você colocar um pouco mais de horas e ainda manter uma frequência, faça isso porque isso vai te trazer retorno no longo prazo e aí você vai ver a diferença, tá? Mas só não caia naquela ideia de estudar 10 minutos por dia também e manter a frequência, que talvez não vai dar tanto resultado assim, beleza? Porque é só olhar os grandes músicos, né? Quanto tempo que os caras estudam diariamente e a frequência que eles mantêm. Mas é lógico que isso também vai muito do foco, né? Qual que é o seu objetivo? Se você também não quer ser um músico profissional, você está estudando mais por hobby ali, você não precisa também ter essa preocupação de estudar tantas horas, né? A não ser que você goste muito e tenha esse tempo disponível também, aí beleza. Mas agora se o músico quer ser profissional, né? Já está na área profissional, geralmente a gente tem mais essa preocupação de estudar mais, né? Manter tanto a quantidade de horas e a frequência, para a gente estar sempre em dia, evoluindo cada vez mais, tá? E isso, lógico, que vai refletir também no seu lado financeiro, porque se você está tocando bem, vai fazer uma gravação, os caras gostam, consegue tirar um bom timbre, vai tocar, o play tá bom, os alunos começam a te procurar, a galera quer fazer aula com você, quer estudar com você, você vai começar a receber convite para tocar também nos grupos. Então, uma coisa ajuda a outra, né? Se você está tocando bem, provavelmente ali a sua parte financeira já vai ser legal também, porque os trabalhos vão aparecer, tá? Agora, se você não está tocando bem, não quer estudar muito, e daí vai ficar reclamando também que não tem o trabalho, é um pouco mais complicado, né? Porque ninguém quer contratar um serviço ruim, né? Só a gente pensar em outras áreas. Quando você vai contratar, por exemplo, algum serviço, né? Você quer um serviço bom, né? Que aquilo traga para você algum retorno. Então, geralmente, quem está contratando o nosso serviço também pensa nisso. O aluno está procurando, aquele cara toca bem, ele toca legal, ele dá uma aula boa, você vai tocar numa banda, aquele músico ele vai segurar, ele vai tocar bem, vai tirar o repertório, vai tocar num esquema de mais de jazz, sei lá, música instrumental, o cara improvisa bem, o cara tem uma harmonia legal, tem o time bom, o cara é gente boa ali para lidar com ele no dia a dia. Então tem tudo isso para levar em consideração. E você estudar mais, né, para você estar cada vez melhor no instrumento, vai também te trazer esse lado financeiro assim automaticamente, esse retorno ele vai vir, beleza? Então, galera, é basicamente isso assim que eu gostaria de falar aqui para vocês, né? Mas tudo isso na minha realidade, né? Porque eu já sou músico profissional, já tive a oportunidade de me formar em escola muito boa, de estudar com os músicos que eu mais admirava, que eu admiro ainda, então eu tive a oportunidade de estudar com esses caras, então eu já venho aí de um processo de sempre estar estudando muitas horas por dia, mas eu quis trazer para vocês esses últimos 6 meses em específico, para que isso de repente possa servir de inspiração e para que transforme também um pouco aí a sua vida, a sua parte musical, como tem transformado a minha também, beleza? Porque é muito gratificante, né, quando a gente começa a ver o resultado da nossa evolução, tá? E também não fique se cobrando, né? Se eu falei alguma coisa aqui principalmente nessa parte de quantidade de horas, tá? De frequência, eu sei que cada um tem uma realidade, como eu já mencionei, não estou aqui para julgar ninguém, é só compartilhando uma experiência, quem sabe isso possa servir de motivação para você começar a estudar mais
E se você não conseguir já logo de cara estudar muitas horas, vai aumentando aos poucos, aumenta meia horinha por dia. Depois de um mês você vai lá, aumenta mais meia hora por dia, até o seu corpo ir se acostumando. No meu caso, eu já sempre sempre eu tive essa preocupação, eu sempre estudei bastante, então para mim foi um pouco mais natural. Eu já estava também trabalhando online, então a minha agenda foi um pouco mais fácil de remanejar. Então cada um tem uma realidade, cada um sabe, né, onde que o calo aperta. Então esse vídeo aqui é mais para servir como uma inspiração, tá? E mais para compartilhar também e deixar registrado aqui para vocês esse período. Sempre que eu for fazendo esse tipo de estudo, esse tipo de imersão, assim, eu vou compartilhar aqui com vocês porque a galera gosta bastante, né? Beleza? Nós estamos juntos, bora tocar, espero que você tenha curtido aí. Grande abraço!